numa série de estudos com temas as lutas do cristão. E na última quinta-feira nós terminamos falando sobre acerca da lutando contra a ansiedade. E hoje nós vamos falar de um novo assunto, também baseado lá no livro de Efésios. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, ou melhor dizendo, o último capítulo de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 23. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 23. Versículo 10 ao versículo 18. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18. Hoje nós vamos estudar lutando com a armadura de Deus. Perceba, agora sumiu o meu. Fecha só a luz. Fechou de novo o meu. Som. Não, volta. Isso, deixa ligado. Perceba que toda a nossa liturgia e toda a sua direção está exclusivamente na dependência de Deus. Tanto a sua leitura, tanto os cânticos que nós cantamos, principalmente o hino, está tudo voltado e de harmonia com a dependência de Deus. E Deus é o nosso refúgio, Ele que nos fortalece, e a dependência que temos que ter, nós devemos render a Ele. Ele é a nossa única saída, e é Ele que nos dá a vitória. Hoje nós vamos falar baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, lutando com a armadura de Deus. Então eu vou pedir para um irmão, por gentileza, se colocar de pé e ler em alto e bom som, do versículo 10 ao versículo 18, por favor. Amém. Meus amados irmãos, então nesse texto básico, o apóstolo Paulo ele reúne todo o assunto anterior da epístola em uma lembrança urgente das condições solenes sob as quais a vida do cristão é vivida. Então ele vai pegar esse conjunto do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai trazer uma lembrança urgente das condições solenes sobre as quais a vida do cristão é vivida. Por uma figura então gráfica, o apóstolo Paulo ele mostra que a vida do cristão é vivida num campo de batalha. Então, nessa figura gráfica, ele está mostrando que a nossa luta é uma guerra, que nós estamos em guerra, que nós estamos numa batalha, que nós estamos num campo
campo de batalha. Nós não somos apenas, o que ele quer dizer é que nós não somos apenas peregrinos, mas nós somos soldados que estamos numa guerra. Nós não estamos apenas em um país estrangeiro, mas nós estamos na terra do inimigo. Então o apóstolo Paulo, ele vai resumir tudo isso e trazer a nós, ao nosso entendimento e a nossa compreensão. Boa noite, meus amados. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, nosso estudo. Então Paulo faz esse apanhado de todo o capítulo, de todo o livro de Efésios, para nos chamar a atenção, para nos trazer para essa urgência, para nós termos essa convicção que nós não somos apenas peregrinos, que nós não estamos apenas em um país, mas que nós estamos na terra do inimigo, que nós estamos batalhando. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui, olha comigo o versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele diz: fortalece-te no Senhor e no seu poder, aí no versículo 10. E aí o que a gente precisa perceber é que a palavra que ele usa, quanto ao mais, sede fortalecidos, ele vai nos mostrar então que denota que o apóstolo havia chegado à sua exortação final, ou seja, quanto ao mais, ou outra tradução vai dizer finalmente. Então ele está dizendo que, ele está mostrando que ele havia chegado à sua exortação final, e as palavras que ele vai dizer, sede fortalecidos ou seja forte, elas se ligam ao que imediatamente procede, bem como ao que agora se segue, o que agora vai se seguir. Ele diz, finalmente então, ou seja, quanto ao mais, depois de todos os deveres cristãos, que o apóstolo Paulo então, que ele estabelece diante dos seus ouvintes, nessa audiência, nessa audiência anterior, de todos os deveres dos cristãos, que ele inicia lá no capítulo 1, e vem caminhando e mostrando os deveres dos cristãos. E se você observar aí, você vai ver aí, ele vai falar o lar cristão, marido e mulher, ele vai falar o lar cristão, filhos e pais, o lar cristão, servos e senhores, e assim por diante, o fruto da luz e as obras das trevas. Então ele estabelece então tudo isso diante dos seus ouvintes. Agora ele vai dizer, para fechar então a sua instrução, para fechar então os seus deveres, ele vai dizer, sede fortalecidos, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e em seu grande poder. As palavras aí que ele vai usar, seja forte, ele significam reunir forças para o conflito e ser forte no Senhor. Então essas palavras dele, seja forte, significam reunir então força para o conflito. Vocês agora têm que lutar, vocês têm que batalhar, reunir forças para o conflito. E essa palavra sede fortalecido, ela está no grego e ela aparece na Septuaginta, e que essa frase ela é usada lá no livro de Juízes, o capítulo 6, o versículo 34, usada por Gideão, sede fortalecidos. Essa é a mesma palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui, sede fortalecidos, sede forte, ou seja, reúnem forças para o conflito. Vocês precisam lutar e reunir forças para o conflito. Então, também reunir forças para o conflito significa essa palavra seja forte. E a palavra ser forte no Senhor significa também o que ele está dizendo, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder,
Senhor, ela significa que devemos buscar essa força da única fonte da qual podemos obtê-la. E essa força vem do Senhor. Nós temos que buscar em Deus essa força que o apóstolo Paulo está nos orientando para que busquemos. Então note que cuidadosamente, que não é, Paulo não está dizendo seja forte do Senhor. Perceba cuidadosamente que o apóstolo Paulo também não está dizendo nem seja fortalecido pelo Senhor. A grande verdade é que é de vital importância nós lembrarmos que nós precisamos ter nossa força e coragem renovadas diariamente. Então, reunir força, que o apóstolo Paulo está dizendo, ser forte no Senhor, ele está dizendo que nós devemos então estar renovando as nossas forças diariamente. Por quê, irmão? Porque a guerra não acabou, porque a guerra ainda não terminou. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, nós temos que todos os dias reunir forças para esta batalha. Nós temos que lutar. Nós somos soldados que não temos descanso. Por quê? Porque o nosso descanso não é aqui, irmã Cícera. O nosso descanso, Jordan, não é aqui. Por isso que nós não teremos descanso aqui. Por isso que nós temos que lutar constantemente, diariamente, reunindo forças, porque a nossa luta não acaba aqui. Ela só acabará quando Cristo vier buscar a sua igreja, ou quando Cristo vier buscar em particular um de vocês, amados do Senhor. Entenderam? Amém? Tranquilo? Vamos prosseguir então. Então isso é de vital importância. Eu quero que você leia para mim essa vital importância, que nós encontraremos essa continuidade, esta luta diária no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Quem achou pode ler em alto e bom som, por gentileza. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então perceba que, mas os que esperam no Senhor, acontece que a primeira consequência positiva é o que? As suas forças são renovadas. Então como é que eu reúno forças, irmão Christian? É quando eu espero no Senhor, é quando eu descanso no Senhor. Olha o que ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a primeira evidência e característica daquele que reúne forças, daquele que espera no Senhor. Ele sobe com asas como águias. E perceba que a águia, quando ela sobe, ela tem o que? Ela tem uma estabilidade. Já viu a águia voar? Você já viu? Ela tem uma estabilidade, ela consegue ficar ali, ó. Ela é equilibrada, né? Você não vê ela tendo quedas. E quando ela vai pegar a sua presa, ela é certeira. A águia, ela analisa o campo, ela analisa a sua presa, ela analisa até de que forma dará o seu bote. Então ela fica ali equilibrada, pode perceber. E quando ela sabe que é o momento certo, o que ela faz? Ela dá uma queda de uma vez. É impressionante o que ela faz. E ela não falha, ela é certeira. Pode perceber. Se você gosta, eu aconselho você, National Geographic, eu gosto de assistir, de ver a vida selvagem. Passa dessas aves, né? Essas aves carnívoras. Perceba que ela é equilibrada, e ela voa, ela tem um equilíbrio, e ela é gigante, né? E ela desce na sua presa no momento certo. Ela é equilibrada. Essa é uma das características daqueles que esperam no Senhor. Correm e não se cansam. Então perceba que a pessoa vai correr, e ela não
se cansará. Ela diz então, é outra característica, caminham e não se fatigam. Então o cansaço, ele então é anulado nessa evidência de eu estar esperando no Senhor. E esse cansaço, de não ter cansaço, de não se fatigar, é aquele que espera no Senhor, é aquele que confia no Senhor. E o Senhor então vai renovar as forças. E esse não cansar, irmãos, você leva para o âmbito da guerra. Você não vai sentar, você não vai parar, você vai continuar, porque o Senhor continua renovando as nossas forças, e Ele não vai em seu próprio nome para a guerra, Ele vai em nome do Senhor. Você deve se lembrar, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando se trata de Davi e Golias, você deve se recordar disso, que Golias não vai no nome dele. Os soldados israelitas estão todos com medo. Golias está lá afrontando o povo de Deus. E Davi diz o quê? Qual é a palavra que Davi usa? Você vem comigo com pau e pedras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então perceba que Davi, os soldados estão temerosos, mas Davi está confiante. Por quê? Porque Davi está nutrindo, ele renova as forças dele, esperando e confiando no Senhor. E Davi vai, e você sabe bem a história, que Golias então é derrubado, a sua cabeça é arrancada, e ele sobe no peito de Golias, e levanta a cabeça e mostra para o povo israelita quem é o Deus dos exércitos que dá a vitória. Isso é interessante. Mas vamos continuar então. Os inimigos então que nós temos que enfrentar, outra coisa que nós precisamos saber nessa introdução, que os inimigos que nós temos de enfrentar, eles não podem ser superados pela sabedoria, nem pela sabedoria e nem pelo poder humano. Quando nós queremos lutar com a nossa própria força, nós vamos sempre perder. Nós vamos sempre perder. Nós não vencemos batalhas com o Senhor dependendo de nós mesmos, confiando na nossa própria força, confiando na nossa própria capacidade. Nós não venceremos confiando na nossa própria sabedoria. Nós não venceremos, mas nós temos que confiar no Senhor. Mas aí nós vamos aprender então, depois desta introdução, nós vamos ver aí detalhadamente sobre essas armaduras de Deus. Olha, se os inimigos que nós temos que enfrentar não podem ser superados pela sabedoria e pelo poder humano, então nós devemos vencer isso vestindo o quê? Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, não nós. Se nós não podemos vencer pela nossa sabedoria e nem pela nossa força humana, então nós devemos vestir, nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos vencer. Então, a primeira coisa é vestir a armadura de Deus. Ele diz: coloque toda a armadura de Deus para que você possa ser então capaz de enfrentar as ciladas do diabo. Esta é a relação entre os versículos 10 e 11. Leia para mim, por gentileza, versículo 10 e 11. Então, ou seja, seja forte no Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Seja forte no Senhor. Paulo está nos dizendo: coloque toda a armadura de Deus. Porque ele está dizendo para poderes ficar o quê? Balançados? Divididos? Não, para poder ficar o que ele está dizendo aí? Firmes. Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Então, primeiro, estimule-se a resistir à tentação. Estimule-se primeiro, então, a resistir à tentação. Como que eu devo fazer isso, irmão Christian? Buscando força no início do dia para o conflito. Como é que você começa o dia, irmão? Você levanta,
a primeira coisa que você faz, como é que você começa o dia? Vamos lá, quero ouvir. Bom dia, meu Deus, depois eu oro. Isso, orando a Deus. Como que eu começo então a estimular, a resistir à tentação? Eu devo iniciar meu dia orando a Deus, agradecendo a Deus, dando bom dia, como a nossa Ana Rosa disse, glorificando a Deus pelo ar que está respirando. Eu preciso iniciar o meu dia então para o conflito. Quando você levanta, se prepare, porque a guerra continua. Você está entrando numa guerra. Bom dia, meu Senhor. Orar a Deus é a primeira coisa que um crente faz, é orar a Deus. Então cuide para que você, depois desta oração, de iniciar o conflito, de iniciar a batalha, inicie então com oração, e cuide para que você tome si mesmo, ou seja, coloque toda a armadura de Deus, tenha cuidado de ti mesmo, e coloque então toda a armadura de Deus. Se prepare para o dia que você vai enfrentar, porque o cristão, ele está envolvido em uma guerra, há uma luta diante do cristão. Portanto, a armadura de Deus é urgentemente necessária, porque o cristão está diante de uma batalha, está diante de uma guerra. Então a necessidade, a urgência é muito grande de se revestir da armadura de Deus. Por que, irmão, é urgente nós nos revestirmos da armadura de Deus? Porque é impossível nos opormos às astutas do diabo, a menos que nos valemos das provisões que Deus fez para nos capacitar e permanecer de pé, firmes. Se nós nos revestimos da armadura de Deus, ou será por impossível nós permanecermos de pé, será impossível nós ficarmos de pé diante da batalha. Não dá para opor-nos contra as astúcias, ciladas de Satanás, se nós não revestimos, se nós começamos o nosso dia, e para o cristão não tem essa ideia de começar com o pé direito ou o pé esquerdo, não tem esse miticismo aí. O crente não tem essa ideia de sorte, o crente não vive de sorte, crente vive de providência, crente vive de soberania, crente vive de governo de Deus. Da mesma forma, não tem como nós começarmos o dia se nós começamos o dia mal. Eu também não posso, os irmãos devem concordar comigo, que eu também não posso começar o dia orando e terminando o dia em ira, em discórdia, na carnalidade. Eu não posso começar bem o dia e terminar o dia mal. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Então eu tenho que continuar orando, andando orando, permanecer orando e fechar a noite fazendo o quê? Orando. Porque então só assim eu conseguirei vencer contra a oposição maligna que nos rodeia, e que nos rodeia a todo instante, buscando aquele que ele possa tragar. Então eu preciso iniciar a minha batalha orando, e preciso viver com ela durante o dia orando, e preciso encerrar a minha batalha do dia orando. Então o Senhor nos deu capacidade para enfrentar isso, Ele nos deu. Mas observe que isso é chamado de armadura de Deus. Essa capacitação se chama então a armadura de Deus. Então, assim como a força de que precisamos não vem de nós mesmos, mas deve ser suprida pelo Senhor. E o Senhor nos supre de que forma? Nos supre, como o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, nos supre através das armaduras de Deus. Essa armadura de Deus é para mim, é para você, meu amado, é para nos revestirmos, é para mim e para você. O Senhor não nos deixa sozinhos, nem desamparados e nem desprotegidos. Acima de tudo, o Senhor está conosco. Olha, isso é belo. Acima de tudo, Ele está conosco. E depois, Ele nos reveste
com essas armaduras aqui, porque Ele sabe o nosso dia a dia, Ele conhece o que nós enfrentamos, Ele sabe quem são de fato os nossos inimigos. E Paulo vai tentar de uma forma sublime nos mostrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. E Paulo entendeu isso, entendeu muito bem. O termo então armadura que Paulo usa aqui é uma metáfora, e ela não se refere a algo material ou carnal, mas Paulo usa esta metáfora, a armadura de Deus, mas ele não está falando de forma carnal. Paulo está usando aqui uma expressão figurativa, ou uma expressão figurativa denotando as graças que o cristão recebe da parte de Deus, falando então em relação à sua proteção. São graças da parte de Deus. Então, as várias partes da armadura que o apóstolo Paulo representa, e ele representa as diferentes graças espirituais, e que essas diferentes graças espirituais protegem suas variadas faculdades no âmbito espiritual. Por que ele faz isso? Por que ele diz isso? Por que ele nos ensina isso? Porque nós não lutamos contra pessoas, irmãos. Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra os principados, não contra inimigos humanos, mas contra poderes e governantes das trevas deste mundo. Olha aí, lembra aí o versículo 12, por gentileza. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então ele usa a palavra dominadores desse mundo. Paulo está mostrando então que nós não lutamos com sangue e carne, mas o que ele está dizendo a nós? Nós lutamos contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade. É contra essa luta que nós lutamos. Nós lutamos, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta é contra o príncipe destes poderes, que é Satanás. É contra essa luta que nós lutamos, contra essa luta, contra Satanás, contra esses poderes, e que controla todas as camadas na rebelião contra a suprema autoridade de Deus. É contra essa luta que nós lutamos, é essa guerra que nós temos, é contra essa luta, contra os dominadores. Só há então a maior força que vem de Cristo. Essa maior força então que vence estas forças demoníacas é a força que foi e que permanece para sempre, a força do brado da cruz. Está consumado. Esta força que nos dá vitória contra o nosso inimigo, e nós somos revestidos, e Paulo sabe muito bem que essa luta não é contra a carne, mas contra esses principados e potestades do ar. Então isso é revestir da armadura de Deus, da proteção de Deus. Mas agora vamos ver quais são essas peças da armadura, e o que essas peças da armadura significam para nós. O que Paulo queria nos dizer? O que Paulo quer nos ensinar? A primeira coisa que você vai ver aí, versículo 13, ele diz então, depois de eu dizer isso para vocês, deixar vocês cientes que a luta de vocês não é contra a carne, não é contra o sangue principal, ele vai dizer, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele vai mostrar agora as peças dessa armadura. Ele vai mostrar, usando as peças então dessa armadura, que é uma metáfora, e que não se refere à armadura física e nem carnal, mas se refere à espiritual. Vamos ver quais são essas peças da armadura de Deus. A primeira está aí, olha comigo,
versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, é o cinturão da verdade. Aí você perceba que está aí a figura do cinturão, que é a verdade, e que é tirada de um costume bem conhecido nos países orientais, ou seja, onde as pessoas usam roupas exteriores e que fluem até os pés, o que impediria então as suas ações ao caminhar, ao trabalhar, ao lutar. Então, para que essa roupa, que essa vestimenta externa não atrapalhasse eles na sua vida diária, de correr, de trabalhar, de lutar, de caminhar, a primeira coisa que uma pessoa faz lá nesses países, quando está prestes a ser ativa ou sair para cumprir alguma atividade, é cingir ao redor de sua cintura aquela roupa externa que se arrasta até o chão. Cingir-se, então, é, portanto, o oposto de preguiça. Ou seja, ele vai se cingir com cinto para quê? Para que esta veste que está arrastando ao chão suba para cima. Entendeu? É interessante que quando você vai mandar uma calça para a costureira, eu já tive essa experiência. Uma calça social, uma calça jeans, é importante você, vai uma dica aqui, viu? Uma dica do irmão Cristian. É importante você colocar a calça, e se você usa cinto, é importante você colocar o cinto e dar o aperto que você está acostumado a dar. E aí pede para a esposa, ou pede para o esposo, vê lá qual é a altura, porque se você mandar dar prega, ou fazer a barra, sem você ter experimentado, ter colocado a cinta, vai dar diferença quando ela fazer a barra da calça. Você pode ter certeza disso. Eu aprendi isso sozinho. Então você precisa colocar a calça, colocar o cinto, apertar quando você está acostumado, e pede para a esposa ou para o marido marcar lá como que ficou. Aí ela vai costurar da forma que você colocar a calça e apertar o cinto, vai ficar certinho. Pega essa dica aí. Mas aqui a questão era essa roupagem, que eles tinham que colocar o cinto na cintura para que essa roupagem subisse um pouco. Você deve se lembrar também, lá na Páscoa, lá no Egito, quando Deus pede para o povo israelita: cingir-vos o vosso lombo, porque vocês vão sair daqui. Jesus estava dizendo para eles: aperta o cinto, levanta essa roupa, para que vocês vão ter que correr, vocês vão ter que caminhar. Então vocês precisam cingir os vossos lombos. Isso é muito interessante a gente saber disso. Então, para que a pessoa pudesse então ter a sua atividade, essa é a primeira coisa que a pessoa deveria fazer. Então, cingir, portanto, é o oposto de preguiça e facilidade, seguindo então a linha de menor resistência. Mas o que ele está dizendo então: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, aperta o cinto aí. Não deixa o cinto frouxo não, porque você vai precisar correr, você vai precisar caminhar, e se você não apertar isso, você terá dificuldades de caminhar, você terá dificuldade de percorrer a sua caminhada durante o dia. Seja cingido então com o cinto da verdade, é o que Paulo está nos ensinando. Mas o que essa metáfora denota a nós? O que ela denota a nós? Claramente ela denota que o centro, ou a principal de todas as nossas atividades, ele mostra que cingir é a principal. Ele mostra que cingir deve ser o centro de todas as nossas atividades. Então, primeiro, eu preciso me cingir. Obviamente, o que é isso? Obviamente, é a mente. É isso que ele está querendo dizer. Cingir aqui, no termo espiritual que ele está falando, essa é uma metáfora, é cingir a mente. Por quê? Porque a mente é a força motriz da ação. Então, cingir a mente, porque a mente é a força motriz da ação. Então, você deve primeiro você deve pensar e depois executar o que você pensou. Ai, irmão Cristian, mas e aquelas pessoas que fazem as coisas sem pensar? Exatamente isso, elas não cingiram a vossa mente, elas não pensam, elas não pensaram.
Mas quando você pensa a mente, cingir a mente, que é a força motriz da ação, porque primeiro vem o pensamento e depois a execução dele, isso também, o apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar também, falando de cingindo o vosso entendimento. Abre para mim lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, por gentileza, falando de cingir a mente. 1 Pedro 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Olha o que ele vai dizer. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, a vossa mente, cinge a vossa mente, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Não é um pouquinho só não é só de vez em quando, é cingir inteiramente esperando na graça, porque a mente é a força motriz da ação, irmãos. Então, crente que não espera na graça, crente que não raciocina, não pensa primeiro, terá dificuldades, que não cinge o entendimento, quando for agir. Agora, perceba, irmão, quero que você entenda isso. Veja uma pessoa que está com as suas vestes até no pé, coloque ela para correr e você verá a dificuldade que ela terá, sem ter cingido com um cinto, sem ter dado um aperto. Da mesma forma, você tem que pensar a pessoa que não pensa antes de agir. Ela terá dificuldade ou não? Sim ou não? Sim, porque ela também não cingiu. Ela não cingir aqui é uma preparação. Cingir é cuidado, é ter cuidado, é se preparar. Então, crente não sai falando o que quer, crente primeiro pensa o que vai falar. Por isso que o início do nosso dia tem que ser iniciado com o quê? Com oração. Senhor, nesse dia de hoje, prepara a minha mente e o meu coração, que eu saiba falar, que eu saiba agir com amor, que eu saiba falar com amor, que eu saiba tratar as coisas com justiça e com amor. É cingir a mente, é cingir a nossa mente. E é isso que Pedro nos mostra. Tendo seus lombos cingidos com a verdade. Não é tanto abraçar a verdade que Pedro está dizendo, mas como a verdade nos abraça. Assim, então, a referência espiritual é a retenção e a regulação dos pensamentos da mente. Então, é regular a mente. Regular a mente em quê, com Cristo? Em Cristo. É regular o nosso pensamento. Bom, Cristo, o que significa então a mente cingida? Significa uma mente disciplinada. Pode anotar se você trouxe caneta. Mente cingida significa uma mente disciplinada. Uma mente disciplinada. Irmão, vou contar rápido aqui para vocês. Eu era um rapaz que, mesmo cristão, temendo ao Senhor, eu não tinha papo na língua, irmãos. Eu era estourado, estou confessando meu pecado. Eu não pensava muito para falar, não. Sabe por quê? Porque eu não tinha uma mente disciplinada. Eu falava sem pensar. Eu nem pensava se eu ia ofender alguém, se eu ia magoar alguém. Eu era um crente desse jeito, com uma mente indisciplinável. Eu não pensava para falar, irmã Cis. Eu falava o que dava na teia, julgando que eu tinha. A gente precisa entender, e é onde eu aprendi. Eu aprendi com o pastor Osivaldo. Ele me forjou, o pastor Osivaldo, na vida, na sua teoria, na sua teologia e na prática, porque ele falava e vivia isso diante de mim. E ele foi me lapidando. E aí eu fui aprendendo que não é porque eu não sou o detentor de toda a verdade, mas não é porque eu estou com a verdade naquele momento que eu devo falar de qualquer jeito para as pessoas. Eu aprendi isso. Mas eu era o oposto disso. Eu achava, porque eu estava com a verdade, eu não pensava a forma que eu falava com as pessoas. O que valia para mim é que eu estava com a verdade. Até o pastor Osivaldo
começar a me lapidar e falar assim, não é desse jeito, não é assim, e me levar para a Escritura. Então, às vezes, não é porque eu estou com a verdade, você está com a verdade, é que você tem que falar de qualquer maneira. Por isso, cingir a mente é ter uma mente disciplinada, é ter uma mente preparada para toda a boa ação. A exortação é uma boa ação, o conselho é uma boa ação, e tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com amor e com uma disciplina mental que agrada a Deus e que não vai ferir pessoas, porque eu posso exortar pessoas em amor e que ela vai se sentir constrangida, então haverá mudanças. Provérbio diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, ela apaga, ela cessa tempestades, ela cessa a ira. Isso é importante. Então a mente cingida significa uma mente disciplinada. Agora, se nós permitirmos que nossos pensamentos e imaginações se espalhem, nós não teremos comunhão com Deus e nenhum poder contra Satanás. Se nós permitirmos que a nossa mente espalhe, que a nossa mente não seja disciplinada, nós temos que pensar. Eu fico vendo cada postagem nas redes sociais, irmão amigo, que a gente percebe claramente que a pessoa não parou para pensar o que ela está postando. E a gente vê crentes fazendo isso. A gente percebe claramente que crentes postam coisas em redes sociais e que você percebe claramente que ele não pensou para colocar aquilo, que ele não analisou o que ele está postando. E o grande perigo, tem crente que pega alguma coisa que postou e joga lá, vai compartilhar, ele nem leu, ele nem sabe que fonte é essa, ele nem sabe onde saiu, e isso é problema. Então, quando se tem uma mente disciplinada, irmão, a gente tem um sensor espiritual dentro da gente, que a gente tem a preocupação de ler qual é a fonte, de onde saiu isso, quem foi que postou isso, de onde surgiu, qual é a raiz disso. Uma mente disciplinada. Por quê? Uma mente disciplinada, ele tem um cuidado de agradar a Deus, ele se preocupa. Então, quando você vê um crente todo disciplinado, com preocupações, não é que ele é chato, é que ele tem uma mente disciplinada, ele não vai engolir, ele não vai ler, ele não vai lançar qualquer coisa, porque ele tem uma mente disciplinada. A sua mente não está espalhada, a sua mente não é levada ao vento, como o apóstolo Paulo diz, que não seja levado para qualquer vento de doutrina. A mente dele está disciplinada. Então, Deus, nós devemos pensar então, que nós não teremos então nenhum poder se a minha mente estiver espalhada. Nós não teremos nenhum poder contra Satanás. Agora, se nossos pensamentos não forem levados ao cativeiro, em obediência a Cristo, o diabo logo se apoderará de nós. Ou não? Não tem um ditado aí popular, bem brasileiro, que mente vazia é a oficina do quê? Está escrito na Bíblia? Não, mas é uma verdade? Sim, é uma verdade. Agora, do que eu ocupo a minha mente? Com o que eu alimento a minha mente? Quais são os meus pensamentos? Eu quero dizer para você que está no Facebook, em nome de Jesus Cristo, com o que você alimenta a sua mente? O que você está vendo? O que você está assistindo? Com o que vocês estão alimentando a vossa mente? Há um outro ditado popular que é verdadeiro, que também não está escrito. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Está escrito? Não, mas é uma verdade? Sim. Sim. Quem tem sido, vamos lá, quem tem sido no âmbito espiritual a minha companhia? Quem tem sido a minha companhia espiritual? Com que eu tenho preenchido? Quem tem sido o meu companheiro mental? Essa
É aqui que mora o segredo da disciplina mental. O que eu vejo? O que eu estou escutando? Entendeu, Jorge? O que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? E aí entra na questão de eu edificar a minha alma, a minha mente. Quanto mais eu me debruço. É interessante que tornar a nossa mente cativa, a gente tem que tornar a mente e o coração. Já chegou a 15 para as 9 já. Meu Deus, voou. Eu nem vi. Então, tornar cativo a mente e o coração. O que é cativo? O que é estar em cativeiro? O que é tornar cativo? Cativo é eu aprisionar, é eu tirar alguém do seu estado, da sua pátria, do seu lugar de origem. Está entendendo? Tornar a mente cativeiro, eu tenho que tirar a minha mente, eu tenho que tornar a minha mente cativa e tirar ela do seu estado original. De quê? De pecaminosidade. Eu tenho que tirar ela de lá e tenho que tornar ela cativa agora de uma nova realidade de vida. Eu tenho que aprisionar agora a minha mente. Aprisionar em quem? Em Cristo. Eu tenho que tirar a minha mente, os pensamentos da velha natureza, eu tenho que tirar ela do estado original de pecaminosidade e transportar ela para tornar-se cativa em Deus, em Cristo. O coração é a mesma coisa. Eu tenho que tirar o meu coração que está no estado original de pecaminosidade e trazê-lo para o estado de uma nova realidade de vida, de santidade. É isso que eu tenho que fazer. Se tornar cativo é isso. Eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que aprisionar, irmão, os meus desejos e pensamentos carnais. Aonde é que Satanás vai lançar os seus dardos inflamados? Ele vai lançar os dardos inflamados fazendo o quê? Tentando nos tentar nas áreas carnais da nossa vida. Agora, se os meus desejos, se os meus pensamentos não estiverem cativos, presos, então eu serei um grande alvo para o diabo, e logo ele vai se apoderar de mim. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu tenho que nutrir a minha mente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, quem é meu companheiro, com quem eu vivo a minha vida. Faça do Espírito Santo de Deus a tua companhia. Faça de Cristo Jesus a tua companhia diária. Converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou me sentindo um pouco fraco, um pouco vacilante, eu estou sentindo-me tentado. Me ajuda, Espírito Santo, a vencer. Cristo Jesus, me ajuda nas minhas fraquezas. Faça deles na sua mente. Torna a tua mente cativa em Cristo. Torna o teu coração cativo em Cristo. Essa é a primeira peça da armadura de Deus. É o cinturão da verdade. Cinja a tua mente, meu irmão, com o cinto da verdade. E essa verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa verdade. Vocês querem fazer pergunta agora? Temos 15 minutos para terminar. Ou vocês querem que eu continue? Pode continuar? Amém? Vamos continuar então. Agora a segunda peça é a couraça da justiça. A couraça da justiça, essa é a segunda peça da armadura do cristão, que é essa couraça. Vamos lá, veja comigo. Ele diz então: está depois cingindo-vos com a verdade. O versículo 14 aí: vestindo-vos da couraça da justiça. Então agora, obviamente, a couraça da justiça é aquela proteção que nós precisamos para o coração. Perceba que o apóstolo Paulo, ele começa falando da mente de cima para baixo. Ele começa então falando da mente, cingir a mente, ter uma mente preparada, capacitada, cativa. Agora ele vai falar do coração. Abra lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, por gentileza, e leia para nós, por favor. Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo se deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração.
Essa palavra coração que está na Bíblia, ela denota então a sede dos sentimentos e impulsos do homem. É sobre isso que o coração trata, que a Bíblia trata o coração. Então ele diz sobre tudo, e aí ele fala de totalidade, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Se eu tenho que cingir a mente, porque primeiro eu preciso pensar, cingir então eu preciso pensar e depois agir. Mas eu preciso ter um pensamento cristão, eu preciso ter um pensamento bíblico de tudo que está diante de mim, eu preciso ter um pensamento em relação à cosmovisão da vida. Então eu tenho que pensar, depois eu acho. O cristão é assim, ele pensa, ele olha, depois ele age. O coração eu tenho que guardar, mas sobre tudo que eu devo guardar o coração. E ele vai dizer a razão. A própria Bíblia responde a Bíblia, porque dele procedem as fontes da vida. Então a justiça aqui se refere tanto àquela justiça que Cristo operou para nós, quanto àquela justiça que o Espírito Santo opera em nós. E ele vai tratar sobre o coração, e que tanto a justiça que é imputada, como a justiça que é concedida, que é o que então nós precisamos, se quisermos resistir aos ataques de Satanás. Então eu tenho que guardar a mente, mas eu tenho que guardar então o coração. Satanás lança seta ao meu coração? Sim, ele lança seta. Esse segundo pedaço então da armadura, ela está inseparavelmente ligada ao cinturão da verdade. Por quê? Porque a sinceridade da mente e a santidade do coração, ela deve andar juntas. Porque é em vão que pretendemos o primeiro, se este último estiver faltando. Então a sinceridade, a verdade, o cinturão da verdade e a santidade do coração, guardar o coração, devem andar juntos. Porque o coração também faz com que nós tenhamos desejos, e o nosso coração precisa estar guardado em Deus, e o nosso coração precisa também estar cativo em Deus, em sua palavra, porque o nosso coração, no estado original pecaminoso de queda, ele é corrompido. Entendeu? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Somente Cristo conhece o nosso coração. Você e eu não conhecemos o nosso coração. A gente não conhece, porque o coração do ser humano é enganoso. Ele engana, ele mente, ele nos passa para trás. Então a verdade e a santidade do coração, elas devem andar juntas. Essa é a segunda arma, a santidade do coração. A justiça é a segunda arma que ele está dizendo, guardar o coração, que é a couraça da justiça. Então, meu irmão, um coração cativo a Deus, falando de justiça, e essa justiça que foi imputada a nós pela morte e sacrifício de Cristo, esta justiça, quando nós vamos participar, e o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, ele vai falar, não tomar a ceia do Senhor indignamente. Paulo não está se remetendo à nossa dignidade, ele está se remetendo à dignidade de Cristo. Sem nós temos um pleno conhecimento da dignidade de Cristo, nós não somos dignos, a dignidade foi